Bom dia, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é missionária Nagira Albano. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025. Hoje é uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos instaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí, tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, manda choro e decanta. Me ajuda, Senhor, está te servindo, está te buscando, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, abençoa meu esposo, meus filhos, abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, hoje está em 2 Crônicas 34, a reforma de Josias, tá? Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nagira Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, Senhor, João 3,30, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome cresça, para que o Senhor apareça e para que eu diminua. Senhor Deus, eu preciso ministrar a tua palavra, me ajuda, Senhor. Vai repreendendo toda seta, toda retaliação, todo dado informado do maligno, porque eu estou a serviço do reino de Deus. E o reino de Deus decanta lá, Yeshua, decanta ter todo o poder na terra, no céu, no inferno, em todo lugar, porque o nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que é lá. E até o diabo é diabo de Deus. Então, Senhor, repreende todo impedimento, toda seta, toda retaliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E receba, Pai, esta palavra que eu vou estar ministrando. Me dirige, Espírito Santo de Deus, para ministrar a tua palavra com sabedoria e humildade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A palavra diz assim: a reforma de Josias, tá? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, até então, no começo do seu reinado, Josias, né, ele foi um homem, um servo temente a Deus. Ele andou nos caminhos de Davi. Por que quando fala que andou nos caminhos de Davi? Por quê? Porque Davi foi o único que nunca dividiu, né, o coração dele com ninguém. Não teve altar, tá? Ele adorava somente a Deus. Decanta lá, Yeshua, decanta. Ele não foi adorar os deuses pagãos. Ele não foi adorar os deuses do povo pagão, né? Ele sempre adorou a Deus. Então ele nunca se desviou, né, em nenhum momento, né, para adorar outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus de Israel. Amém? No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a o Deus de Davi, seu predecessor. Então, assim, ele busca a Deus. Olha que coisa linda. Eu vou até marcar isso aqui, porque isso aqui é muito forte, igreja. Olha só. No 8º ano do seu reinado, ainda bem jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então, assim, aí ele começa o quê? Aí ele começou a purificar Judá e Jerusalém, né? Que é o quê? Que é o reino do sul, tá? Quando fala de Judá e Jerusalém, vai estar falando sempre do reino do sul, porque o reino foi dividido nesse momento já, tá? Aí, quando fala Judá e Jerusalém, sempre vai estar falando do reino do sul, tá? Porque o reino do norte ficou com Israel, capital de Samaria. Vamos lá. Dos altares idólatras, dos potes sagrados, das imagens, das esculturas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares, os balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incêncio. Então, tudo que era idolatria, ele foi tirando. Ele andou bem no caminho de Davi. Vamos continuar. Ficavam acima deles também, que ficava acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os potes sagrados, imagens esculpidas, ok? Os ídolos de metal os espalhou sobre o túmulo daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício, ou seja, os falsos sacerdotes ali, o povo que adorava, né, os deuses pagãos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificaram-se Judá e Jerusalém. Então ele purifica Judá e Jerusalém. É algo muito interessante, igreja, tá? Porque tinha que haver essa purificação, ok? Por quê? Porque eles haviam profanado o altar, tá? Então, por eles haver profanado os altares, aí eles tinham que purificar. Por isso que fala, né? Que purificando Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés e Efraim, e de Simeão, até mesmo nas Naftali, das ruínas ao redor, derrubou os altares e os potes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo ao pó, e despedaçou todos os altares de incenso, espalhado por Israel. Então voltou para Jerusalém. Igreja, ou seja, ele abrangeu todo Israel, né? Então, igreja, a contaminação era
estava espalhado ali por Israel, tá? Mas olha que interessante. E despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Ou seja, ele foi por Israel. Porque quando fala por Israel, tá falando do povo de Deus, tá? Mesmo que o povo de Deus foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, ainda assim é o povo que Deus tirou do Egito. Por quê? Porque quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, é onde nasce a nação, ok? E aí o que? Quando nasce a nação, né, essa nação, bem dizer, ela é firmada ali com José no Egito, que aí começa a história que a gente vê, né? E continua a história, e a gente sabe também que Davi também continua. Então, quando fala Israel, abrange tudo. Aí quando fala Reino do Norte, Reino do Sul, aí está falando Judá e Jerusalém, que é a capital do Reino do Norte, e Samaria, que é Israel, que é Samaria, que é a capital de Israel. Então, aí já fica a divisão. Mas aqui ele abrange todo o povo de Israel. Então, ele vai limpar toda. Ele faz uma limpeza total. Vamos ler de novo para a gente ver aqui, entendendo 7. 34, 7. Derrubou os altares e os potes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Tá? Por quê? Porque Israel, chegou uma hora que Israel também, ele estava na cultura pagã, né? O povo de Jerusalém, né, numa mistura ali de Acabe com Josafá ali e aqueles demais povos ali, acabou assim tendo uma aliança e acabou se espalhando, tá? Então vamos continuar. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safá, filho de Azalias, Masaé, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacaste, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Então, ou seja, o templo ele estava totalmente profanado. Por quê? Porque a igreja, quando teve a Atalaia também, né, que usou o templo ali para sacrifício. Então, quando eles montavam seus altares dentro do templo, eles tiravam as coisas de Deus, eles estragavam. Fora que teve reis que tirou para fazer aliança com outros reis também, as coisas do templo. Então, era muito sério o que eles faziam, tá? E diz assim, e eles foram entregar ao sumo sacerdote Hilquias a prata que havia sido trazida do templo de Deus, que o porteiro, os levitas, havia recolhido para as ofertas. Então, lembra que a gente estudou esses dias que eles botaram tipo uma ofertória, as pessoas iam e colocavam lá dentro as ofertas. Olha só. E todo o povo de Manassés, de Efraim, de todos os remanescentes de Israel, também de todo o povo de Judá, de Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Então, todo o povo. Aí diz assim, vamos lá continuar. 10. Confiar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. A reforma do templo, desculpa. Dos senhores, quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Então, né, o templo estava bem arrebentado, né? Também deram dessa prata para os carpinteiros, consultores, para comprarem pedras lavadas, madeiras, para juntas as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Estes homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jatá, Obadias, levitas descendentes de Merari, por Zacarias, Mesulão, descendente de Corá. Então, quando fala, igreja, quando fala assim, descendentes de Merari, descendentes de Coate, né? Meranita e Coatita e Gersonita são a tribo de Levi que é dividida em partes, sabe? Porque cada um tinha um ofício na obra do Senhor. Todos os levitas sabiam tocar instrumentos, músicas e estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Aí, olha o que acontece depois disso, quando eles vão fazer a reforma, olha o que eles encontram, o livro da lei. Agora o livro da lei encontrado. Igreja, sempre quando a gente faz uma reforma, até na gente mesmo, espiritual, a gente encontra coisas que é para tirar e coisas que é para deixar. E olha só, é bem espiritual essa parte aqui, tá? Diz assim, o livro da lei. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei que havia sido dado por meio de Moisés. E Uquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor e entregou a Safã. Ele encontra o livro da lei. E o livro da lei, igreja, era o quê? Era tudo que Deus havia dado para o povo de Israel, ok? Era do povo de Israel. Então, Safã levou o livro ao rei e lhe informou, teus servos estão fazendo tudo o que lhe foram ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou, o sacerdote Uquias entregou-me o livro. E Safã leu o trecho do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as vestes e deu estas ordens a Uquias e a Icaim, filho de Safã, e a Bidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Azias. Vão consultar o Senhor por mim e pelos remanescentes de Israel
e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado, e a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito no livro. Igreja, é muito interessante porque eles vão buscar o que? Pelos remanescentes de Israel e de Judá. Porque sempre vai haver um povo que não vai se contaminar. Ainda tem um remanescente, Lamandashuri decanta, ainda tem um povo que busca verdadeiramente o Senhor, né? Os remanescentes, né? Porque ele diz assim, porque o povo não obedeceram a palavra, os antepassados não estavam nem aí. E ele acha, e ele lê, e ele tem temor de Deus, né? Diz assim, Uquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uza, mulher de Salum, filho de Tocate, neto de Ará, é responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Profetisa Uda. Olha que lindo. E Uda lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga aos homens a quem enviou a mim. Tudo bem, meu amor? Tá bom. Mas eu não quero passar. Tá bom, vai lá. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça a este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram, olha só, por quê? Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar, não será apagada. Então, a igreja, você vê que, né, Deus, ele estava irado. Eu creio que foi permissão de Deus, né, quando fez a reforma, encontrar um livro, tá? E diga ao rei de Judá que o enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, né? Então, fala assim, agora você vai lá e diga ao rei para consultar ao Senhor. Labandashuri decanta, igreja é muito sério, né? A gente abandonar o Senhor. Meu Deus, é muita... Ainda mais quando o povo é escolhido de Deus, não dá, a igreja não pode. Hoje eu tô com o corpo moído. Já que o coração se abriu, você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra aquele lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, e eu ouvi. Olha só que lindo. Eu ouvi, declara o Senhor, né? Rasgou as suas vestes. Então, quando ele rasga as vestes, Deus ouve, ok? Né? Deus ouve, porque a Lamandashuri decanta, Deus ouviu, né, a oração dele, né? Então é muito sério, igreja. Deus ouve a oração. Então, a igreja é muito forte, né? Então, ele não fica sem resposta, né? Então, porque ainda é tão bonito, tipo assim, ó, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou e contra os habitantes, você rasgou. Então, assim, Deus, ele ouve, né? Às vezes ele não responde na minha e na sua hora, mas que ele ouve, ele ouve. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verá a desgraça que trarei sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Né? Mas tem uma ressalva aí, você não vai ver, né? Mas vai acontecer, né? Você não vai ver, mas vai acontecer. E vamos lá. Aí diz assim. Então eles levaram a resposta a Josias, né? Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor e acompanhou por todos os homens de Judá e todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos os reis, leu em alta voz toda a palavra do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Igreja, então, ninguém estava inocente ali, tá? Porque ele leu, né? Ele leu ali, né, em voz alta, né? A palavra do Senhor para todos. Foi encontrada ali no templo do Senhor, né? E ele tomou o seu lugar na presença do Senhor e fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus decretos, cumprindo a palavra da aliança que está escrito naquele livro. Então, ele faz uma aliança, tá? Josias faz uma aliança. Depois, fez com que todos em Jerusalém e Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus. Passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis
de todo o território de Israel, e obrigou todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, né? Então foi uma ordem que ele deu, né? Então a igreja, porque era necessário, né, que o povo tinha que servir a Deus de verdade, né? Mas o povo sempre coxava em dois pensamentos. E não é diferente nos dias de hoje. Ou a gente serve a Deus por inteiro, ou a gente não serve. Igreja, servir a Deus não lhe isenta de você ficar triste, de você ficar chateado, de você, né, tem dia que você não tá bem, mas você sabe que no seu coração, na sua vida, não tem lugar para ninguém, a não ser Deus. O meu coração, a minha mente é do Senhor, então tudo que é minha é dele, né? Então, eu não divido a glória do Senhor com ninguém. Então é isso, servir a Deus é ser totalmente dele, né? Aí você servir a Deus, vou acender uma vela de 7 dias. Vou acender a vela. Um dia, lembrei de vela de 7 dias. Faz muitos anos, né? Meu filho estudava numa escola e tinha um filho de uma senhora que estudava lá, né? E aí depois um dia a dona da escola falou assim: tem uma senhora que mora no seu prédio, o filho dela veio aqui, orou de joelho, tão bonitinho, tal, tal, tal. E ali orando, tal. E ela era... E aí ela era... depois eu não conheci, mas depois eu conheci ela, passou um tempo eu conheci. E aí quando foi um dia, ela era de um certo, né? Não me interessa aqui, né? O ministério. E aí, isso, Deus tinha curado ela de uma IVC hemorrágica. Tinha curado ela do câncer. Deus tinha feito coisas maravilhosas na vida dessa mulher. E aí, um dia eu fui na casa dela e me falou assim: irmã, fulano tá precisando de oração aqui no condomínio. Acho que tem deixa eu ver. Acho que tem uns 15 anos isso, hein? Porque meu filho já tá com 19, ele estudava nessa escolinha. E aí eu fui lá, irmã. Aí eu tava orando, fui lá no quarto, orei por ela e tal. E o Senhor me mostrava uma vela em cima da geladeira. E eu falei assim: mulher, mas você vai em tal igreja assim, você serve a Deus, você não serve a Deus, não te livrou disso, daquilo, que você tá com vela. Não, igreja, detalhe, né? Era vela ainda pra coisa amorosa ainda, sabe? E aí, igreja, aí eu peguei e fiquei assim, tudo, né? E quando eu fui ver, eu fui lá na cozinha, olha a vela de 7 dias lá, amarelona em cima, a igreja da geladeira. Olha, eu falei assim, igreja, eu fico pensando, né? Deus cura, Deus liberta, porque Ele é Deus, Ele ouve a nossa oração. Mas a gente tem que ter um coração totalmente voltado para Deus. Igreja, não dá, não dá. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Mas se você serve a Deus, decanta, se você levantou a mão, aceitou Jesus, se você confessou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não traga nada para dentro da sua casa. Você só precisa da presença de Deus, mais nada. Nada, nada, não precisa de vela. Se você tiver uma vela, né, acabou uma luz, é uma coisa, você tá sem luz, aí você vai lá, compra uma vela para acender, né? Normal, igreja, é normal. Agora, você queria acender vela para morte, você queria acender vela para isso, para aquela igreja, isso é paganismo. Isso é coisas que não agrada a Deus, é servir ao diabo bonito mesmo, né? Então, nós não podemos, decanta lá e a Shuri decanta, nós não podemos, nós não servir, você tem que servir ser 100% do Senhor Deus. A sua vida tem que ser 100% de Deus, não pode costear em nenhum pensamento. Mas Deus, Ele sabe que tem dia que a gente tá triste, que a gente tá desanimado, sabe? Claro que Ele sabe. Mas o nosso templo, que somos nós, né? Nós somos totalmente do Senhor Jesus, amém? Nós temos que ser dele, sem divisão nenhuma, amém? Deus abençoe vocês, tem aí, aleluia, um final de semana quase que abençoada, quase final de semana, né? Hoje é quinta, meia sexta, um final de semana abençoado em nome de Jesus, quem na paz.